Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Um vídeo exclusivo sobre o Santa Cruz, o maior clube de futebol de Pernambuco. Como é que tá o Santa Cruz aí, faltando poucos dias pra começar a Série C do Campeonato Brasileiro? Reforços estão chegando, tem nomes aí, 2 jogadores praticamente certos, né? Um tá muito próximo e o outro tá quase chegando aí no Santa Cruz. Como é que tá a questão salarial? Tá pagando e não tá pagando? Vai pagar e não vai pagar? E o que o Claudinei pensa, né, nesses primeiros momentos dele, nesses primeiros dias dele, né, no comando técnico, na primeira semana, né, nas primeiras semanas do comando técnico aí do Santa Cruz. Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Eu peço pra você que tá chegando comigo, pra você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias pra deixar você super bem informado. Dá essa moral aí, compartilha nos grupos de Santa Cruz, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, tá bom, meus amigos? Dito isto, solta a vinheta aí, diretor. Meus amigos, a parada é o seguinte, tava conversando hoje, né, com uma pessoa de dentro do Santa Cruz, um dirigente do Santa Cruz, para poder entender como é que tá aí, nesse momento, o trabalho do Claudinei, e eu vou trazer uma frase, que é uma frase que muitos jornalistas se utilizam, né, para falar de um novo trabalho, de uma nova contratação, e a frase que esse dirigente ele me utilizou é a seguinte: o elenco está encantado com o Claudinei. O Claudinei é um treinador que eu já conheço há bastante tempo. Ele não é um super campeão, não é um super campeão. Se eu não me engano, ele ganhou um campeonato estadual pelo Avaí ou pela Chapecoense. Me desculpa, aqui me fugiu agora, mas ganhou um estadual de Santa Catarina. Ganhou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Santos, então ele apareceu para o cenário nacional, ganhou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Mas não é um multicampeão, não é um cara que tem um currículo muito extenso em relação a trabalhos, né, e a títulos, a conquistas. Só que, historicamente, no mundo do futebol, a gente sabe que ele é um cara que sabe transformar um vestiário. Ele é um cara que sabe fazer um vestiário jogar para ele. E os intelectuais da bola, eles sempre falam o seguinte: ó, no futebol, o treinador precisa fazer o jogador correr por algo ou por alguém. O treinador precisa fazer com que eles acreditem no discurso, na filosofia e no trabalho. O Claudinei sabe fazer isso. E ele está mexendo numa situação importante do elenco que incomoda qualquer trabalhador, que é a questão salarial, tá? Esse dirigente falou para mim o seguinte: ó, o Claudinei tem cobrado pra gente quase que diariamente. Como é que tá a situação? Eu preciso dar uma resposta pro elenco. Então ele, meus amigos, ele tá trabalhando além da questão campo e bola. Ele tá trabalhando vestiário, psicológico. Ele é um cara que ouve muito o elenco, as mazelas do elenco, sabe? Ele tem cobrado a diretoria em relação a questões aí salariais, tem ouvido os jogadores e tem sido, além de tudo, um representante dos jogadores nesse elo direto com os dirigentes na questão aí salarial. E os dirigentes já prometeram para ele que vai arcar, que vai acelerar aí esse pagamento, vai tentar acertar até o início, né? Até o início aí da estreia na Série C. O Santa Cruz precisa se desfazer de alguns atletas para que já na próxima folha esse dinheiro possa ser revertido para pagar os atletas que vão permanecer no grupo. Houve muitos erros, Felipe Alves, a permanência do Ariel, né? Houve muitos erros, mas a diretoria do Santa Cruz está tentando, cara. Tá tentando. E uma coisa que eu falei aqui e volto a repetir para vocês é de que o planejamento foi muito mal feito, muito mal feito mesmo. Estão trocando o pneu com o carro andando, mas pelo menos estão tentando. Pelo menos estão se esforçando, estão contratando. Fato esse que o que o Alex Brasil fez em meia hora de Santa Cruz, com todo respeito, o Arley não fez com meses e meses e meses. O que o Alex Brasil fez, a partir do momento que ele sentou ali e falou assim: rapaziada, olha só, esse elenco é uma merda. Desculpe o palavrão. Esse elenco é muito fraco. Vou ter que mandar metade desse elenco embora com urgência. E trazer outra metade, que com esse elenco a gente vai voltar pra Série D. Inacreditável que o Arley tava lá e não tava conseguindo ver isso. Não tava conseguindo. A gente aqui de fora já tinha chegado à conclusão de que, não dá pro Marcelo Cabo ficar. O Marcelo Cabo, ele cumpriu o papel dele e, a gente viu como o Santa Cruz subiu da Série D pra Série C. Não foi com, tirando onda. Foi com penalidade, foi jogo difícil, 1-0 segurando, sabe? O Roquennedy se transformando num fenômeno dos pênaltis. A gente poderia estar discutindo agora aqui como é que o Santa Cruz vai estrear na Série D. Mas está na Série C, ele cumpriu o papel dele. E foi o que eu disse. O Marcelo Cabo cumpriu o papel dele, esse elenco cumpriu o papel dele, eles precisam agora romper esse ciclo. Porque senão o elenco e o treinador, o antigo treinador,
no primeiro insucesso, ele vai falar assim, vocês estão reclamando de quê? Eu que botei vocês aqui, então é preciso trazer um cara com sangue no olho. E o técnico da equipe do Santa Cruz, meus amigos do Claudinei, chegou com sangue no olho. E isso é muito importante, porque você motiva o elenco. Você motiva o elenco, porque ele tem pedido... Ele com pouco tempo, ele já conseguiu identificar coisas gravíssimas no elenco, como condição física. Ô Felipe Alves, obrigado, tamo junto. Ariel, não conto com você, obrigado, tamo junto. Tá? Ele tem visto que não tem como fazer grandes contratações, mas ele vai precisar de um elenco robusto, né? De jogadores, principalmente de jogadores aí de frente. Ele sabe que o grande problema hoje do Santa Cruz é do meio pra frente. É um time muito estéril, que chuta pouco, que faz pouquíssimos gols. Enfim... Jonas, você tá empolgado aí pra Série C? Cara, não tô empolgado com a Série C, mas não tô mais tão preocupado. Não tô mais tão preocupado, porque pelo que estava acontecendo anteriormente com aquele elenco, o time ia voltar pra Série D. O time ia voltar, eu tenho certeza. Ia voltar pra Série D. Com esse elenco, é um elenco competitivo. Já vai enfrentar um Confiança, que é chato de jogar, todo mundo conhece, chato de jogar o Confiança, né? Mas é um time já competitivo. A gente tem que entender como é que tá a questão de entrosamento, de questões táticas, de posicionamento, que isso aí vai demorar um pouco. Demanda tempo. Essa é a pura verdade. Mas já é um time mais competitivo, com peças mais experientes, com a chegada do Regis, com a chegada do próprio Zé Mário. Ele tá tentando recuperar o Renato. Eu gosto do Renato. Eu não acho o Quirino um bom atacante, mas ele tá tentando recuperar o Quirino. A informação que saiu foi essa. O técnico Claudinei Oliveira está confiante que pode recuperar os atacantes Renato e Quirino no Santa Cruz, tá, meus amigos? Para o comandante tricolor, Renato e Quirino são dois jogadores que jogam em função do gol. Então, assim, não deu certo ano passado para eles, né? E no início do ano, porque o gol é o que Santa Cruz tem maior problema. E o treinador entende que o clube não pode abrir mão de ambos. Ele também citou a possibilidade de um modelo de jogo que beneficie os atletas. Abre aspas aí pro Claudinei, ó. A gente não pode abrir mão de ninguém, até porque para achar outro jogador é difícil. A concorrência está grande. A gente tem que procurar recuperá-los e entender que às vezes o jogo que estava sendo feito antes não estava encaixando com as características desses atletas. Então a gente procura entregar o melhor. Então, assim, ele detectou o seguinte, ó, não adianta você ter o Renato com essa característica, não adianta você ter o Quirino com essa característica e você jogar com outra característica. Vou trazer um exemplo do Flamengo para vocês. O Felipe Luiz transformava o Flamengo para jogar em alta velocidade, tendo um 9 como Pedro, a bola não chegava no Pedro. Não chegava nunca, o Pedro não recebia a bola. Chegou o Leonardo Jardim e falou assim, ô Samuel Lino, o Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Carrascal, vocês vão jogar em diagonal indo de encontro ao Pedro. O Pedro é sua referência. O Pedro tá jogando pra caramba com outro treinador, porque o treinador entendeu que é preciso jogar dentro de uma característica para potencializar o jogador. Então eu espero que o Renato e o Quirino sejam potencializados pelo Claudinei. Difícil? Difícil. Principalmente o Quirino. Mas o Claudinei é um cara experiente, né? E vai tentar recuperar esses atletas, até porque não tem tempo hábil, né? Não tem tempo hábil para poder fazer outras contratações. E eu acho que as contratações que chegaram pro ataque são o Thiago Marques, que eu acho que é um jogador que já chega para ser titular. Porque realmente é um homem gol, um homem de referência. Espero que ele esteja bem fisicamente. Falei com alguns jogadores, aliás, falei com alguns jornalistas de Maceió, né? Enfim, falaram que enquanto ele esteve lá no CSA, ele era muito bem quisto pelos torcedores, fez muitos gols. É um cara muito querido lá no futebol alagoano. Enfim, e pode fazer diferença aí no Santa Cruz. E nesse bate-papo que eu tive com esse dirigente, ele deixou muito claro o seguinte, cara, é difícil contratar porque foi o que o Claudinei falou até na entrevista aí pro GE. A concorrência é muito grande. Porque o Santa Cruz hoje, se a gente for colocar divisões por prateleira, para você contratar um jogador top e barato, que é o que o Santa Cruz pode pagar hoje, ele precisa ter sido negado por um clube da segunda prateleira, que é a Série B, e da primeira prateleira, que é a Série A. Né? Então, assim, o que chega ali para jogar a Série C ali no Santa Cruz, ou é um jogador que tem carinho pelo clube, ou um jogador que tá no clube da Série D, que quer subir de prateleira, né? Ou um clube que tá sem, ou um jogador que tá sem clube, né? Ou um jogador da Série D, um jogador que tá sem clube. E isso que tem sido feito da melhor forma possível. Outra coisa importante é o Arruda, ainda não se sabe, né? O Arruda tá muito bonito, pintaram tudo, né? Mas ainda não tá liberado, né? Se tiver, vai ser poucos torcedores.
Eu não sei até que ponto isso é interessante, porque você perde renda e o Santa Cruz precisa de dinheiro, mais do que nunca. Por isso que a queda na Copa do Brasil foi lastimável tão cedo, porque o dinheiro poderia ajudar bastante a quitar os salários aí dos atletas. Mas enfim, é necessário a gente esperar o início da Série C pra gente ver como é que tá o trabalho efetivamente, como é que tá o elenco. E vai aparecer alguns jogadores que vão surpreender, vão ter jogadores que vão nos decepcionar. E aí a gente vai ter que entender o que tá acontecendo com o campeonato andando, infelizmente. Uma coisa, torcedor, eu falo de coração pra vocês. O elenco que estava ia cair pra Série D. O elenco que está hoje é um elenco que compete. Não sei se vai competir de igual para igual, se vai brigar pelo acesso ou pelo título, mas é um elenco que eu acho que tem plenas condições de não dar susto pro torcedor. Beleza? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Elmer, esse é o canal Gol TV, boa tarde, ó. Antes de sair, deixa o like aí, dá essa moral, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada aí no vídeo, que é muito importante. Deixa seus comentários aqui, sugestão de vídeos falando sobre Santa Cruz, que eu faço aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço, tamo junto, valeu meus amigos.